Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, o item 5 da lição 3, guardar os mandamentos. A postura do intérprete, guardar os mandamentos. Salmo 119, versículo 129, diz: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Ou seja, a verdade de Deus, o testemunho de Deus, a palavra de Deus, eles são maravilhosos. Por isso ele diz que a sua alma os guarda. Jesus Cristo promete manifestar-se aos que guardam o seu mandamento. Essa manifestação fará com que esse homem possa interpretar melhor as Escrituras. Veja João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a Bíblia é bem clara de dizer que Jesus ele busca a todos, o Espírito Santo busca a todos, mas manifestar-se, ou seja, trazer o verdadeiro conhecimento, a verdadeira iluminação, né? Ele diz que isso acontece com aqueles que amam a Jesus e que são amados do Pai. Aqueles então que amam esses mandamentos. E amar, você sabe, que significa viver por. Se você ama os seus filhos, você vive pelos seus filhos. Se você ama a sua esposa, você vive pela sua esposa. Se você ama os seus amigos, você vive pelos seus amigos. O que você precisar fazer, você vai fazer. Então, amar é sinônimo de dedicação. O amor às Escrituras, né, o que a Bíblia diz, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Ou seja, não é você dizer que ama, é você viver o amor, é você praticar o amor. Irmão, Jesus, num certo momento, numa parábola, ele falou de um filho que, ao ouvir o pedido do pai para ele trabalhar na sua vinha, ele disse, eu não vou, mas acabou indo. E outro que disse, eu vou, mas não foi. Então, o falar não é o que determina o que o homem é diante de Deus, mas o fazer. Então, um outro exemplo, o apóstolo Pedro, ele negou conhecer Jesus. Por 3 vezes ele negou conhecer Jesus. Depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece para Pedro e fez uma pergunta a Pedro, se Pedro lhe amava. E Jesus perguntava a Pedro, né, com um amor ágape, se Pedro lhe amava com amor ágape, que é o amor divino, que é o amor perfeito, o amor completo, o amor eterno. E Pedro não conseguia dizer que amava Jesus com amor perfeito, com amor ágape. Ele responde a Jesus dizendo que ele tem por Jesus, ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Mas no grego, qual a palavra que ele usou? Ele usou a palavra philos, que ele tinha por Jesus um amor de amigo. E por que Pedro não consegue responder? Porque ele havia negado Jesus. Então Jesus dá uma resposta que seria, se Pedro interpretou corretamente, era a solução para Pedro. Jesus Cristo disse, olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não me interessa se você falou que não me conhecia, não me interessa se você não consegue falar que me ama com amor ágape, não me interessa se você consegue falar que você me ama com amor de amigo. O que interessa é se você vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, essa é a demonstração de amor. O momento que Pedro nega Jesus não significa que Pedro não tenha amor por Jesus. O momento que Pedro não consegue confessar o amor perfeito, o amor ágape, não significa que ele não tenha amor por Jesus. O que vai demonstrar se ele tem ou não amor por Jesus é como ele vai tratar as ovelhas de Jesus. Por isso, Jesus pergunta a Pedro, tu me amas com amor ágape? Pedro diz, Senhor, eu te amo com amor filho, amor de amigo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas com amor ágape? Ele diz, Senhor, eu te amo com amor de amigo. Na terceira vez, Jesus pergunta, né? Então, Pedro, tu me amas com amor de amigo, né? Pedro se entristece e diz, sim, Senhor,
eu te amo com amor de amigo. Jesus Cristo diz, olha, apacenta as minhas ovelhas. Isso é que vai demonstrar qual o amor que você tem por mim, Pedro. Se é um amor de amigo, um amor comum, ou se é um amor perfeito, um amor ágape, um amor divino, tá ok? Então, aquele que ama os mandamentos de Deus, o mandamento de Deus é a causa principal da vida dele, né? Esse Jesus Cristo diz que é amado por ele e também será amado de meu Pai, né? Eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Manifestar-se aqui certamente está falando do conhecimento que Jesus transmite a essa pessoa. É por isso que nós vemos entre aqueles que seriam sábios e entendidos, né? Um padre diz que ele estuda 12 anos, mas está cheio de heresia, né? Um presbiteriano, um reformado, estuda também muito tempo, mas está cheio de heresia, prega o liberalismo teológico. Aí você vê, às vezes, uma pessoa simples, que não estuda tanto quanto eles, mas ele crê na Bíblia Sagrada como a verdadeira palavra de Deus. Então, é por isso que Jesus Cristo diz, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, os pequeninos quem são? São aqueles que amam a verdade de Deus. E esses, Jesus Cristo se manifesta para eles, enquanto os outros, infelizmente, seguem no caminho da condenação, porque estão pregando heresias.